bom dia, meu amigo, meu irmão Murilo Kog. Muito bom dia, doutora. Sejam bem-vindos em mais uma edição do Papo Reto. Murilo Kog. Bom dia, Marcial. Bom dia, Débora. Bom dia aos ouvintes da Araras FM. Sempre uma alegria poder compartilhar aqui essas quartas com vocês. Vocês aí, hoje é um dia muito especial. Temos aqui a presença ilustre de uma grande parceira. Você que tem dúvida, perguntas para enriquecer aqui o nosso programa, fique conectado, tá? Os assuntos que serão tratados hoje fazem parte do cotidiano de todas as pessoas. Imagine que hoje será uma consulta pública, uma consulta médica, tá? De graça, hein? De graça. E com uma das principais cardiologistas aqui de Araras. Vou falar um pouquinho do currículo da Flávia, que é deixar o queixo caído, hein, Marcelo? É extenso, hein, cara? Tô lendo aqui, é extenso. Temos uma pauta maravilhosa hoje. Sim, a doutora Flávia, ela é bacharel em medicina pela Universidade do Rio de Janeiro, de Vassouras. Fez residência médica em cardiologia no Hospital do Coração de Ribeirão Preto. Ela possui em sua grade curricular 4 pós-graduações. A primeira que ela fez foi na uma das principais universidades do país, que é a USP. Fez no assunto geriatria. A segunda é medicina do tráfego, no Rio Grande do Sul. E a terceira, medicina jurídica, na Universidade de Gama Filho, no Rio de Janeiro. Também ela é especialista no programa Saúde da Família, que é também uma das principais faculdades universitárias do país, a Unifesp. E é onde ela atua desde 2003, trabalhando frente a programas de cardiologia, geriatria na Prefeitura de Leme. Também, concomitante a esse trabalho, ela está aqui na Prefeitura de Araras, coordenando uma unidade do posto de saúde da família desde 2004. Doutora Flávia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito bom dia. Fala um bom dia para os nossos ouvintes também. Bom dia ao pessoal que está me ouvindo, bom dia ao pessoal da rádio, e eu me sinto lisonjeada de ser convidada para esse programa. Para mim foi uma surpresa muito grata. Obrigada. Muito bom, né? Gente, o assunto coração, quando a gente fala do coração, infelizmente ainda no Brasil, eu acredito que a doutora vai poder confirmar isso ou não, é um dos problemas que mais matam as pessoas no mundo, né? O problema cardíaco, e principalmente porque a gente cuida mal do nosso coração, né? Através da alimentação, através do fumo, para quem fuma, através do álcool, para quem consome excessivamente o álcool. E eu queria começar perguntando para a senhora, doutora, como está evoluindo dentro da cardiologia, principalmente nesses quesitos que hoje faz parte do dia a dia das pessoas, que é o estresse. O dia hoje tem 24 horas e para muita gente deveria ter 36 para dar tempo de fazer tudo. E esse estresse a gente sabe que faz um mal tremendo para a saúde, no caso a saúde pública. A senhora acredita que pode colocar o estresse, a correria do dia a dia como uma das grandes causas dos problemas cardíacos da atualidade? Eu vou pegar até o seu gancho aí falando sobre mortalidade. Então, no Brasil, nós ainda temos os acidentes de trânsito como principal causa de óbito. E o segundo lugar é o infarto agudo do miocárdio. Então, são os eventos coronarianos, né? Certo que nós temos a história familiar, então é aquilo que a pessoa já vem trazendo geneticamente, que o pai, o avô, a tia-avó já teve algum evento coronariano, né? Aí vem colesterol, triglicérides também, e cigarro, vida sedentária e, lógico, que vai entrar nesse quesito estresse. O estresse, hoje em dia, é difícil você falar, eu não sou estressado, porque todos nós somos, não é? Tem como. De uma maneira ou de outra, a gente disfarça bem, né? Sim. Dá um sorrisinho, fala que tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas no fundinho, a gente tem prazo para tudo. A gente tem prazo para cuidar da família, prazo para trabalho, prazo para ajudar as pessoas fora, né, o trabalho e o dia a dia familiar. Tudo a gente tem prazo. Eu até acredito que seja bom ter uma meta. Eu sempre tenho minhas metas, né? E fico muito feliz à noite quando eu cumpro. Bacana, né? Isso aí que o Marcel trouxe é bem relevante. Esse é o intuito mesmo do nosso programa, tá? Trazer informação, conteúdo, onde o ararense pode tirar proveito do profissional que está sempre aqui convidado conosco. E a situação é preocupante e emergencial mesmo. Eu trabalho na área da saúde também,
sou professor de educação física, numa das primeiras graduações minha, então somos colegas aí para cuidar do coração das pessoas. E falando em metas, que eu vi você comentando aqui, o que é que você acha que tem, quais os problemas mais comuns no consultório ararense hoje e também aí nos consultórios que você atende em particular? Qual que é o mais comum, mais rotineiro? Hipertensão arterial, sem dúvida. A hipertensão, ela vem se mostrando assim em larga escala e muitas pessoas não sabem que estão hipertensas, né? Eles costumam falar, não, eu nunca tive nada, então eu tô bem, eu não preciso de médico, né? Então a hipertensão, ela é silenciosa, ela vai aumentando o tamanho do coração, então a área cardíaca aumenta e com 10 anos se passados de hipertensão arterial, o coração fica tão grande que ele entra em insuficiência, dando uma insuficiência cardíaca. Certo. Legal, né, cara? A hipertensão, a gente pensa em tanto nome de doença, tanta coisa por aí, e não imagina, porque a hipertensão ela não passa muitos sintomas, né? A hora que a pessoa vai ver, já está quase explodindo, é mais ou menos isso, né, doutor? Não tem quase sintomas mesmo. No início, pode até ter uma dorzinha de cabeça, uma dor cervical, né, que é no pescoço, mas com o tempo, o organismo, ele se acostuma com ela. Então, ele acha que está tudo normal. Então, eu sempre falo, sintoma de hipertensão arterial é quando você vai ter um AVC, que é um derrame, quando você vai ter um infarto. Porque até então, não sente nada. Caramba, olha só, cara, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente por causa da correria do dia a dia de hoje. E Né? olha que informação que ela trouxe. Os problemas mais comuns no consultório é aquele que as pessoas nem conhecem, nem têm o conhecimento. Exatamente. Então, isso aí é importante também você trazer para a prática. Quais seriam as medidas para contornar esses problemas oriundos acho, por meio do sedentarismo, né? O que seriam medidas práticas, no seu entender? Bom, a primeira coisa, não deixe de ir ao médico anualmente, porque lá a gente vai fazer os exames laboratoriais, a gente vai fazer o eletro e nós vamos ter esse mapeamento da pressão. Então, a primeira coisa, condição sine qua non, ou seja, aquela que não pode faltar, ir ao médico, realizar os exames, não é verdade? E depois a segunda aqui, nós temos nosso professor de educação física, muito conceituado, e ele mesmo vai concordar comigo. Se livre da vida sedentária. Gente, ande 30 minutos. Você coloca no seu reloginho, anda reto 15 e volta para casa. Não vai voltar de táxi, não vai voltar de Uber, de carona. Volta para casa e não para conversar. Só faz assim, não, estou indo caminhar, já volto aí, passo aí para conversar com você. 30 minutos para a coronária é excelente. Não mais do que isso até. Bacana. Complementando a sua fala, com relação ao exercício físico, ao sedentarismo, a gente sempre também está tocando nessa tecla, e acho importante também você corroborar com essa informação, que a gente percebe que tem uma procura muito pequena ainda da população em estar praticando exercício físico de uma maneira habitual. Então, os 30 minutos eu acho muito válido, acho importante, nós temos, já é o início, mas também a gente tem que sempre estar procurando estar melhorando as capacidades físicas. Então, vamos lá, a intensidade, a gente tem que trabalhar também, sempre estar alternando essa intensidade. Então, um dia vai andar um pouco mais rápido, vai andar um pouco mais devagar, vai andar 2 minutos numa velocidade mais intensa, depois 2 minutos mais de leve. Isso aí eu acredito que para o coração ele vai ter uma eficiência maior. O que você acha desse trabalho de melhorar as capacidades num todo, né? Isso. Nós temos assim, os idosos, né? Os idosos, eles têm alguma dificuldade para deambular, que é andar. Então o que eles vão fazer? Esses 30 minutos para eles é essencial, né? Agora, o pessoal mais novo que eu falo é 30, 40, 50, né? Eu acho que deve começar a andar, deve aprimorar, né, essa caminhada, ou pode correr, ou pode, né, alternar entre caminhada e corrida. Então, e outras coisas a mais, né, que são excelentes. Eu, por exemplo, eu pratico 2 vezes hidroginástica e uma de pilates, então, por semana. Eu acho muito gostoso, né, faço isso à noite, porque não tem outro tempo, e me sinto muito bem.
Que legal, né? Estamos conversando aqui, gente, com a doutora Flávia Zanfolin, que é cardiologista, e vai tirar todas as suas dúvidas. E entre todas as suas dúvidas, eu queria que a senhora passasse uma orientação com relação à alimentação. Hoje todo mundo levanta cedo, dorme muito tarde, tem muito pouco tempo para poder falar, vou preparar a minha alimentação correta. Então a gente passa a beber, principalmente no horário noturno do fast food, a correria do lanche, eu vou parar ali para comer uma coxinha, um pastel, porque eu já tenho que ir para o outro lado. Isso aí arrebenta com a saúde, né, doutora? Como a gente pode equilibrar a alimentação com qualidade de vida com a velocidade do dia a dia? Bom, principalmente nos dias de festa agora, eu acho que vai ser impossível manter uma alimentação saudável. Sim. Vocês dois mesmo estão, assim, em muitos eventos, sim, não é verdade? Vocês mesmos falaram agora, né? Mas mesmo no evento, você pode evitar algumas coisas. Se for possível, evitar as frituras. Porque fritura é uma coisa que vai acarretar colesterol, triglicérides, vai aumentar a pressão, vai também ter evento coronariano como infarto, né? Então, o que a gente pode fazer no dia a dia nós? Evitar, eu falo nessa época de Natal, né? Evitar alimentos muito condimentados e preferir os outros que não tenham tanto condimento, não tenham fritura. Agora, passando as festas, todo mundo começa a dieta, não é? É, a saladinha, que a gente apela. Aquelas promessas de finais de ano, promessas de segunda-feira. Passando as festas, o principal vilão do café da manhã é o pãozinho. Pãozinho, ele é farinha branca, ele vai transformar em açúcar, ele vai ser guardado também como colesterol, triglicérides, né? A não ser que você coma o pãozinho e rebata com a caminhada. Perfeito. Se não, vai ter que optar, né? Para quem precisar, por torradas ou por farinhas integrais, para quem tem diabetes também. Interessante isso aí. Nós trouxemos na semana retrasada a Carla Trevisana falando de nutrição. E também a informação dela tá... A farinha branca é um santo veneno, né? Todo mundo fala disso como um baita de um veneno farinha mesmo. Branca, ela comentou também do sal e do açúcar. Sal e do né? açúcar, né? Sal e açúcar, porque o pessoal exagera, né? Exatamente, isso aí que a gente também está sempre tentando levantar a consciência das pessoas. Agora, né? cá entre nós, eu e você, nós fomos comportados. Na última segunda-feira tivemos um jantar de confraternização em Limeira, regado a comidas natalinas, e eu e o Murilo fizemos um belo prato de salada. Tudo bem que não foi verdade, só eu e você da nossa mesa, não vou entregar ninguém mais aqui. Da nossa mesa, eu e você fizemos um belo prato de salada, mas depois tinha uma leitoa com aquele corinho, não teve como escapar de um pedacinho, né, doutora? Sabe como é que é? Não dá para resistir. Não dá para. Mas em épocas de festa, exatamente, não é? Exatamente. Depois a gente pode se controlar um pouquinho. A vida da gente é tudo equilíbrio, né? Então não é sempre que nós estamos aqui falando, expandindo a consciência das pessoas para que elas possam ter uma escolha mais saudável na maioria dos dias. Sim. Mas não é por isso que a gente vai proibir, né? Que um dia ou outro você acaba saindo aí do combinado, vamos dizer assim. E suco de laranja, né? Exatamente. Doutora, eu tenho uma pergunta que me intriga muito. A gente vê nos canais de comunicação que existem aí muitos jovens morrendo de doenças do coração, a gente vê atletas de futebol e de outros esportes também tendo alguns problemas cardíacos que até tem que prematuramente estar encerrando as suas carreiras. No consultório aqui no nosso convívio em Araras, em Leme, onde você também atua, existem crianças, adolescentes também que têm esses problemas aí, ou isso aí é mais para o esporte de alto rendimento, ou aqui ao nosso lado também tem? Eu também, já emendando uma outra pergunta em cima com relação a esse assunto, quais seriam os sintomas que essas mães deveriam estar prestando atenção em seus filhos caso tenha algum problema cardíaco? Bom, eu tenho muitos pacientes pequenos, tanto aqui em Araras quanto em Leme, e para as mães ficarem atentas, né? Porque eu tenho paciente com 8 aninhos hipertenso, né? Então a mãe vai ter que levar o pediatra e sempre falar para o pediatra, daria para ferir a pressão, né? A gente fala ferir, vocês podem falar mentir, não tem problema. Sim. A pressão do meu filho, né? Que o principal sintoma mesmo de criança seria o cansaço. Ele começa a correr, brincar, ele para descansar, ele não consegue acompanhar as outras crianças, né? Algumas crianças também têm sintomas de palpitação, né? Então, às vezes ela tem insuficiência valvar, que é a válvula dela que não está bem, vocês conhecem como o sopro, né? Tem o sopro e nem sabe.
Então, avaliação do pediatra primeiro, e aqui em Araras é muito bom a avaliação de todos os pediatras, eles encaminham pra gente no CAEM. Eu tive um problema cardíaco com 13 anos de idade, e tive um sopro. E isso me acarretou como é que você fala? Um reumatismo no sangue. Isso. Passei 18 anos da minha vida tomando bezetacil todo dia. Ao ponto que eu acostumei tanto que eu tomava bezetacil e saía para jogar bola já, nem mancava mais. Aquela de 1.200 que ficava chacoalhando, que eu doía, Murilo, que a hora que entrava você sentia ela espalhar no bumbum, assim, né? Porque não dá para tomar no braço. E hoje, eu queria perguntar para a senhora, isso há mais de 35 anos atrás, hoje, essa reincidência das crianças com sopro, com reumatismo no sangue, essas doenças que acabam dificultando o desenvolvimento ou dando problema cardíaco, ainda é muito comum? É muito comum. Então, eu vou explicar para vocês rapidamente como funciona. As crianças que têm direto, né, bastante dor de garganta, que é a amidalite. Na amígdala fica uma bactéria chamada Streptococcus, tipo A de Lancefield, que vocês não precisam saber o nome, só estou comentando. E essa bactéria, ela adora a válvula do coração. É onde ela vai infectar a válvula e vai levar até o sopro e vai ter a doença valvar reumática, onde as crianças, independente da moda, independente dos 30 anos passados, as crianças vão evoluir, sim, para uma valvulopatia reumática e vai ter que tomar bezetacil. Ainda hoje é o tratamento. O tratamento ainda é esse hoje? Ainda hoje. Incrível, né? Eu achei que já teria evoluído alguma coisa. Me tratei com o Dr. Ângelo Amato de Paola, que foi presidente do Hospital São Paulo, lá na capital, um mestre do assunto. Salvou minha vida. Doutora, só para conhecimento geral, a faixa etária que mais você pode estar observando que está tendo uma procura nesses últimos tempos, e qual que é o sexo que também tem mais relação, se existe essa relação, mulher tem que se preocupar mais que homem, como é que é? Então, a faixa etária ainda é depois dos 40 anos. O que acontece? As mulheres, até 40 anos, ela tem uma proteção hormonal, né? Que elas não estão entrando na menopausa ainda, então elas têm essa proteção hormonal com relação ao homem de 45%. Então, o homem, né, com 40 anos, infarta muito mais do que mulher. Agora, vamos mudar aqui para a realidade. As mulheres estão fumando muito, as mulheres estão estressadas, acima do peso e com vida sedentária. E bebendo também. Puxa vida, elas querem se igualar, não é verdade? É verdade. Né? É não verdade. tem mal nenhum, Sim. né, em se igualar. Socialmente, né? Socialmente, exatamente. Mas é assim, os eventos coronarianos nas mulheres, né, eles aparecem depois dos 40 anos, onde ela perde essa proteção hormonal. Doutora, quanto se evoluiu o transplante de coração nos últimos 10, 15, 20 anos? Existe ainda muito tabu da pessoa ser doadora de órgãos após o óbito, e por isso que não se tem, então, não se ouve falar tanto de transplante de coração, ou é porque ainda é uma cirurgia muito delicada e não é qualquer um que pode fazer? Como é que está a evolução do transplante de coração no Brasil? Bom, nós temos uma fila imensa em São Paulo, né, para transplante de coração. Inclusive, eu tenho pacientes nessa fila há muitos anos. Então, eu acho que se as pessoas doassem os órgãos, acho que teria que difundir mais, né, essa informação para doação, porque não vai acontecer nada demais. É só doar os órgãos e, nossa, vai propiciar muitas vidas, né, felizes por aí, como foi o caso do apresentador Gugu Liberato. Sim. Que maravilha que ele deixou, né? Sim. Então, quer dizer, ao meu ver, ao meu parecer, ele vai viver em muitas outras pessoas. Isso é maravilhoso. E que vire um legado, né? Que inspire outras pessoas a fazer a doação. Eu sou doador de órgãos, você também é, Murilo? Com certeza. Todos nós aqui, você também, Sim. Débora? Então cuida, viu, Débora? Mas as últimas informações, que pôde, até o fato do Gugu também, de outros famosos aí que acabaram doando seus órgãos, fez com que aumentasse esses números, né? Desde 2017, o Ministério da Saúde pôde estar constatando que houve um aumento de 15% nas doações. A gente sabe que esse número é pouco, né? E aqui na região a gente tem muita gente que precisa de órgãos. Como é que é? Vamos falar aqui na nossa realidade. Na nossa realidade, a gente tem uma fila imensa também,
dos pessoais renais crônicos que fazem hemodiálise, estão na fila há alguns anos. Nós temos a fila do transplante cardíaco, de córnea também, que vai muito para Sorocaba. Então nós temos uma fila imensa. E o brasileiro, né, eu vejo isso, que ele se espelha muito nos grandes ídolos deles, né? Então, do Gugu foi uma forma, assim, de difundir bastante, né, essa cultura, porque é cultural, né? De deixar, né, ir por escrito, deixar tudo certo para ser doador de órgãos. Então, a gente se espelha em grandes celebridades. O Brasil é assim, né? Numa escala de 1 a 10, doutora, como que a senhora avaliaria a condição do tratamento cardíaco na cidade de Araras? Emergencial, depois de cirurgia, como que Araras hoje trata o seu doente dentro da cardiologia perante a qualidade do que se tem de oferta e procurando no nosso país? Nós estamos bem, estamos mal, estamos defasados? Como estamos? Nós estamos muito bem em Araras. Nós temos equipes de cirurgia cardíaca excelentes, nós temos equipes, você viu que eu falo tudo no plural, Sim. de hemodinâmica, excelente. Hemodinâmica é aquele que faz o cateterismo, angioplastia, né? E emergencial também, tem um bom preparo. Então, em Araras, eu posso falar com tranquilidade. Eu gostaria de ser atendida aqui. Ai, que beleza, que relevante isso, hein, Murilo? Importante saber essa informação aí, principalmente na área da saúde pública, que nós sabemos que o país atravessa um grande problema econômico e uma das áreas que está tendo cortes é a saúde também. Então isso é importante a gente estar sabendo. Mas também seria interessante ter campanhas educativas em termos de prevenção, a gente trabalhar antes do problema, né? Então, se a gente pudesse fazer dessa forma, eu acho que teríamos corações mais saudáveis aí e menos custo por decorrência de problemas cardíacos, né? Seria uma forma aí de a gente poder contribuir, né? Nós trabalhamos muito com prevenção nos postos de saúde. Eu, por exemplo, atuo, né? E adoro atuar na medicina e saúde da família no posto Otávio Breda, lá na região leste. E lá a gente trabalha muito com prevenção. Já no CAEM, que eu também atuo, já não é mais preventivo, né? Já são os eventos que ocorreram e que a gente vai seguir tratamento. Mas os postos de saúde, geralmente, aqui em Araras, eles fazem muitas campanhas preventivas, todos os meses. E a parte de medicamentos, de cirurgias, de exames, como que está a situação hoje? Está normalizado ou tem um déficit aí? Nós tivemos, algum tempo atrás, uma demanda de cardiologia enorme por ter menos cardiologistas, né, atuando. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos bastante cardiologistas, temos no CAEM, temos na Parque das Árvores, temos no Tangará, né, tem bastante profissional. E a nossa fila realmente é muito pequena. E eles costumam pegar o telefone e ligar assim que tem a vaga. Então, está indo muito bem. Marcelo, só complementando, eu acho importante ressaltar aqui essa informação, que isso aí quem trouxe para mim foi um grande amigo que trabalha lá nessa parte de triagem, no trabalho da saúde pública aqui de Araras. Muitos pacientes daqui da cidade, eles marcam a consulta, eles têm o trabalho de movimentar toda a máquina pública no relação à saúde e, infelizmente, o médico está lá esperando, a equipe multidisciplinar está lá também, a postos, esperando esse paciente e ele não aparece. Isso aí é muito triste, porque está tomando o lugar de uma pessoa que também está precisando. Isso aí acontece muito em Araras mesmo ou é só balela? Rasgando dinheiro público. Acontece bastante. Bastante? As pessoas, eu não sei se porque elas marcam com muito tempo de antecedência e acabam esquecendo, ou porque na hora elas falam, não vou, né? Pelo menos na minha especialidade, a gente tem um enfermeiro lá no CAEM, que é o Ney, e ele tem os números das pessoas que quando faltam, ele já dá uma ligadinha e fala, em 20 minutos você está aqui? A pessoa fala, sim, então pode vir, que tem vaga para você hoje. Olha só, dá aquela lembradinha educada, né? Que postura, hein? Normalmente, falar, escuta, você marcou aqui, não veio, pega nós, é outro papo já. Gratuito, Marcelo, isso que é o problema. Então, né? é isso que não dá para entender. Doutora, uma coisa que eu gostaria que a senhora falasse, quinzenalmente a entrevista aqui, a doutora Priscila Damo, do Instituto Renovata, um dos principais institutos de odontologia da nossa região, e ela fala que muito problema cardíaco é ocasionado pelo mau tratamento
dos dentes das pessoas, né? Que o dente pode causar muito problema cardíaco. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, para as pessoas terem a noção da importância. Lembra que eu falei das crianças terem muita amidalite, Sim. que era dor de garganta, que tinha bactéria, Streptococcus? Então, a cárie é a principal porta de entrada de infecções. Então, se você tem cárie, você pode ter uma infecção ali, localizada, e essa infecção, ela ir por via sanguínea para todo o corpo, e pegar a coronária também. Olha só. A Lúcia Wins, da cidade de Limeira, ouvinte assídua nossa, está dizendo que é uma ótima entrevista, estava com a gente no jantar de segunda-feira, Murilo. O Gustavo Cripa também, parabéns pelo trabalho. A Paula Trova, grande entrevista, todo mundo aqui elogiando. E neste momento estamos atingindo 1.330 pessoas. Eita. Que legal, né? Que legal Maravilha. saber que as pessoas estão gostando de se informar mais toda quarta-feira aqui com o Murilo Kug e o Papo Reto. Olha que bacana. Outro recorde de audiência, hein, Mais um Marcelo? pico de audiência. Eu falei que hoje a gente ia explodir. Não, isso é legal. Isso é o trabalho mesmo que nós estamos aí de utilidade pública para os nossos ouvintes e para todos que nos acompanham nas redes sociais. Trazendo agora, vamos voltar para o nosso tema. Eu quero fazer uma consulta com você. Pois não. Vamos lá. E eu Quer que eu acredito, saia? A gente sai. eu acredito que muitos que estão nos acompanhando também devem ter alguém que conhece ou dentro da família mesmo. Meu pai, eu pude perceber quando ele pratica exercício físico, que a pressão dele, que a frequência cardíaca dele oscila um pouco. No sentido qual? Aquela primeira batida do coração, a hora que eu estava aferindo aqui nessa região do punho, ela fazia com força e a segunda mais fraca. Aí, depois, que era para ser a forte, ela ficava alternando. Então, dando essa arritmia mesmo no coração dele. Eu fiquei meio preocupado. Isso aí tem alguma relação? Existe algum exame que precisa ser feito? Você acha que tem necessidade ou isso é normal da idade? Só que colocando, ele tem 65 anos hoje. Bom, seu pai está numa faixa etária muito boa, de 65 anos, né? Eu até convido o seu pai para passar comigo, se ele quiser, porque provavelmente a indicação seria um eletro, lógico, que o eletro em repouso quase não pega nenhuma arritmia, e depois um Holter 24 horas. Então, se ele tiver um convênio, ele vai no seu convênio, se ele não tiver, é convidado a ser meu paciente no SUS. Entendi. Isso aí tem algum problema? Esse tipo de disfunção no coração que eu pude perceber? Não sei como que eu posso dizer o nome disso. A arritmia, ela tem vários tipos, né? Tem a arritmia que dá em criança, que é normal, que tem lá arritmia sinusal, a gente dá o laudo do eletro. E em adulto tem vários tipos. Então tem alguns que a gente não precisa entrar com medicamento e a maioria sim. Então, Entendi. Importante, né? importantíssimo isso, passar, né? E a senhora indica anualmente as pessoas fazerem um exame periódico, eletrocardiograma, ecocardiograma, qual que é a rotina que a gente deve ter anual de exames, obviamente dentro da faixa etária da idade que a senhora indicar. Assim, muitas pessoas chegam no consultório e falam, eu quero fazer um eco, mas tem as indicações corretas. Então, nós vamos fazer o eco se você tiver problema valvar, de sopro, né, válvula ou insuficiência cardíaca. Lembra aquela que eu falei no começo da entrevista, da hipertensão que leva a isso? Sim. Então, essas são as indicações do ecodopplercardiograma. Nós vamos fazer um Holter 24 horas para as pessoas que têm problema de arritmia, ou seja, a batida está falhando em algum ponto, né? Nós vamos fazer um teste ergométrico nas pessoas que têm aquele problema de, ao exercício físico, ter dor no peito. Então, a gente vai fazer o teste para insuficiência coronariana, né? E nós temos mais exames, nós temos um mapa para aqueles que têm a pressão e a gente não está conseguindo o ajuste da dose do medicamento adequado. E assim vários outros. Então, a princípio seria o exame laboratorial, raio-x para ver se esse coração não está aumentando e o eletro. Depois disso, passando pelo cardiologista, ele vai indicar qual o exame a ser realizado. E aqui nós realizamos todos os exames, inclusive a prefeitura passa para o Instituto do Coração para ser feito, que é excelente. Todos esses exames que você comentou e mencionou, eles são disponibilizados de forma gratuita aqui na Saúde Pública de Araras. Aqui é privilegiado em relação às outras cidades, porque pelo que você disse aí, são mais de 10 exames que são feitos, uma bateria aí, que acredito que tem um custo elevadíssimo.
custo elevadíssimo. Aqui em Araras, nós nos consideramos na cardiologia privilegiados e bem amparados, porque nós temos esses exames e nós temos também o cateterismo, nós temos a cintilografia, que a prefeitura também, né, disponibiliza para a gente, feita no CDB, então são os melhores locais a feitura desses exames. E Araras, nesse ponto, é privilegiada, porque apesar do pessoal falar, ai, demora para tudo, até para o particular, até para o convênio, né? Mas assim, aqui nós temos esses recursos, graças a Deus. Que é muito importante, né? 10h09, 10h09, estamos conversando aqui com a cardiologista, nossa amiga, né? Podemos chamar de nossa amiga, a doutora Flávia Regina, que está trazendo aqui informações. Você vê como ela como é que você pergunta, Incisiva, né? Ela tem exatamente. Passa uma confiança, uma credibilidade quando fala, doutora. Parabéns, viu, doutora? A gente está acostumado a entrevistar aqui, a senhora está acima da média, vamos dizer assim, né? Débora, já atingimos